Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos." Jesus respondeu: "Eu lhes garanto, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba agora, no tempo presente, 100 vezes mais em casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros." Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas que estão participando hoje do nosso encontro com o Evangelho de Jesus. É sempre um momento marcante, quando nós podemos parar alguns instantes em silêncio dentro de nós mesmos e prestarmos atenção, escutar a voz do nosso Mestre. Esta página do Evangelho de Marcos que acabamos de ler ajuda aos discípulos a compreenderem o valor muito grande de sua opção decidida pelo seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus sempre implica em deixar de lado ou colocar em segundo lugar muitas outras coisas. Jesus mostra que cada renúncia destas vai trazer muitos frutos, vai ser semente das novas relações entre as pessoas que o reino de Deus propõe. Os discípulos não tinham compreendido ainda bem o sentido evangelizador destas opções que a caminhada do seguimento de Jesus vai provocando. E Marcos, no seu Evangelho, termina com aquela frase: "Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros." Esta frase resume bem o que nós acabamos de ler no Evangelho. O reino de Deus, anunciado por Jesus, faz uma grande virada naquilo que todos pensavam naquele tempo. Os primeiros eram os melhores colocados e que cumpriam todas as obrigações da religião, conforme os ensinamentos dos fariseus e dos autores da lei. Os últimos éramos simples e pobres, como os pescadores, pastores, doentes, crianças, mulheres, etc. Estes que nem sabiam e nem cumpriam todos os mandamentos. Jesus encontrou muito mais seguidores entre estes últimos. Por isso, ele diz que muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Um grupo de pessoas organizada para lutar pelos direitos do povo pobre refletiu sobre este trecho do Evangelho. Eles se deram conta que hoje também existe
muita gente de boa vontade que procura cumprir bem todos os seus deveres e que são muito religiosos, mas que não conseguem entender a luta dos pobres pela conquista da terra, pela reforma agrária, por um pedacinho de chão, pela luta por preços justos e uma vida mais digna para todos. Muitas pessoas nem são pessoas ricas. O problema não é o apego ao dinheiro, mas a algumas ideias ou a alguns amigos. Cumpre todos os mandamentos desde pequenos, mas não enxergam que o convite de Jesus não começa nas leis, mas no reino de Deus, onde a exigência fundamental é ouvir o clamor dos pobres e dos oprimidos. Jesus conta a própria experiência de vida. Deixou sua família de sangue, mas tem uma família bem mais ampla, unida pelos laços da fé. Não tem sua própria casa, porém, como missionário do reino, está sempre em casa. Não lhe falta alimento nem roupa. Na nova sociedade, sem desigualdade nem opressão, haverá afeto e abundância para todos. Neste mundo, os seguidores de Jesus terão sua recompensa multiplicada por 100, acompanhada de perseguições. E no futuro, eles darão a vida eterna. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.